Fala galera, tudo bem? Antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal, faz toda a diferença e é rapidinho. Bom, para fazer esse vídeo eu fiquei pensando em como desassociá-lo da questão política, mas é impossível. E nós estamos numa era em que negar o fato, negar aquilo que pode ser comprovado, está tomando uma proporção difícil de medir, mas os estragos já são visíveis. Por que fugir dessas verdades que às vezes incomodam? E por que as verdades incomodam? A gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que pensar muito sobre isso. Não é de hoje. O negacionismo ele está presente já há muito tempo na nossa sociedade. Se nós pensarmos no negacionismo histórico, na década de 40 já tinha gente querendo eximir o Hitler de culpa, já tinha gente querendo negar o Holocausto e se intitulando revisionistas históricos. Não são revisionistas de nada, não tem novas evidências, não tem novas fontes. Na verdade, eles ignoram as evidências, ignoram as fontes e fazem uma interpretação muito cretina da forma como eles querem, tentando disseminar uma inverdade motivado por interesses obscuros. Então, não é uma novidade esse negacionismo, mas a gente está num momento em que ele fica muito evidente para aquela pessoa que quer enxergar. E não é pensar assim algo fora do normal, não basta olhar o óbvio, basta olhar a sociedade, basta entender como que as pessoas estão adorando teorias conspiratórias e tudo mais, e deixando de se preocupar com aquilo que é verdade, com aquilo que pode ser comprovado cientificamente. Há um tempo atrás era um argumento válido. Isso aí é comprovado cientificamente, viu? E pronto, você tinha já um argumento sólido. Agora não, parece que, ok, e a ciência? O que é ciência? Então há um descrédito. E a gente tem que pensar também por que há um descrédito em nível social em relação à ciência. Então nós temos esse negacionismo histórico e nós temos também o negacionismo científico. O próprio vírus da AIDS, o HIV, ele já foi alvo disso. Algumas sociedades elas ignoraram o surto e tiveram prejuízos enormes. Olha o movimento anti-vacina. Esse no Brasil é até menor, mas no mundo ele tem tomado proporções significativas. E agora é inevitável falar da questão do coronavírus e infelizmente difícil desassociar do nosso poder executivo. O coronavírus já foi histeria coletiva, ele já foi uma gripezinha, a OMS está maluca, a culpa é dos governadores e prefeitos. Se você cavucar, dá para achar gente defendendo campos de concentração para aqueles vulneráveis. Parece absurdo, mas é o que está acontecendo. A verdade tem se tornado um luxo. As pessoas estão se tornando especialistas em negar o óbvio, em negar aquilo que pode ser visto na frente delas. Bom, a diferença é que os estragos do negacionismo afetam as pessoas de forma diferente. Alguns não têm estrutura alguma para lidar com as consequências, enquanto outros podem ir para um hospital privado, para uma UTI aérea. E diante do coronavírus, o Brasil, a gente tem aqui, além das fake news que são tão disseminadas, aí nós temos aquelas meia-verdades que forçam uma interpretação errada. É óbvio, o Brasil tem um número geral de UTIs relativamente alto, maior do que vários países europeus. O problema é que 80% delas estão disponíveis nos hospitais privados. E o restante tem que atender a população que depende do sistema público de saúde. Então, assim, cuidado com o fato, interprete, pesquise, não seja um papagaio de rede social. O que me deixa mais estarrecido é a campanha de desinformação fomentada exatamente pelos órgãos que deveriam prestar um apoio coerente à sociedade, proteger a sociedade. E aí pensa comigo, se eu não me engano foi no dia 19 de maio que o Brasil ultrapassou pela primeira vez os 1.000 mortos por dia devido à pandemia do Covid-19. E nesse mesmo dia, ao invés de relatar ou de destacar as medidas de proteção, o governo exaltou o número de recuperados. E aqui eu não estou dizendo que nós não devemos comemorar aqueles que se recuperam. É óbvio que devemos. Contudo, esses números apenas serão positivos quando o número de óbitos começar a diminuir. Quando você tem a diminuição do número de óbitos, a diminuição do contágio, aí você olha para o número de recuperados. O contrário disso é cretinice, é
tentar dizer à população que nós estamos bem diante da pandemia quando nós não estamos. É desmerecer, desvalorizar as medidas de prevenção. Então, até nesse sentido, o negacionismo ele não precisa estar explícito, ele está implícito exatamente nessa lógica totalmente distorcida por parte das nossas autoridades. O cientificamente comprovado perdeu o valor. E eu estou aqui como um cientista social, certo? Analisando essa perspectiva da sociedade diante do que está acontecendo. Pensa no aquecimento global. São milhares de estudos científicos demonstrando como a emissão de gases pela atividade humana tem aumentado a temperatura da Terra e um ou outro tentando desmerecer isso. E aí eu fico me perguntando, por que medidas anti-ciência? Pensa no Trump fazendo esse movimento de sair do Acordo de Paris, que foi feito em 2015, onde mais de 200 países estavam se comprometendo a tentar reduzir as atividades que contribuem para o aquecimento global. Certo? Qual que é a motivação relacionada a isso? No caso do Brasil, o presidente, ainda em campanha, falou que também sairia do Acordo de Paris, depois desistiu, mas colocou um ministro do meio ambiente que, enfim, não merece aqui comentários. E se eu olho para Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, eu vejo ali uma pressão muito grande, principalmente relacionada a combustíveis fósseis e o que poderia impactar economicamente a redução da emissão de gases que contribuem para o aquecimento global. Aqui no Brasil fica evidente a pressão do agronegócio, ou seja, para atender interesses bem restritos ou de uma determinada classe, nós distorcemos ou negamos completamente a verdade. Mais do que isso, o que fica evidente é o uso oportuno da mentira. Esse fenômeno da pós-verdade basicamente nos mostra que o fato objetivo perdeu muita relevância na opinião pública. As pessoas estão fundamentadas basicamente no Facebook e naquilo que é compartilhado via WhatsApp. E negando verdades que muitas vezes são desconfortáveis, mas são essenciais que se encare para melhorar, para progredir, para construir uma nova sociedade. E observe que na mesma direção do crescimento do negacionismo, cresce também o fundamentalismo religioso. E aqui eu não estou criticando a religião, estou criticando o fundamentalismo. E aí eu posso até citar Durkheim, a ideia de harmonia social, de coesão, motivada por essas instituições sociais, e a igreja, a religião em si, ela sintetiza muito bem isso, dá uma sensação de pertencimento. Porém, quando isso transcende e vai para o fundamentalismo religioso, a gente deixa de acreditar no especialista e passa a acreditar em qualquer coisa. É por isso que teve gente comprando álcool em gel no início da pandemia a R$500, é por isso que tem gente comprando semente a R$1.000 de bandido, de gente ordinária. Então, é necessário. Uma coisa ela não anula a outra, a ideia, a fé, a religião, ela não anula a ciência. As coisas trabalham em benefício da sociedade, a gente tem que entender isso. O que a gente está observando é um enraizamento do negacionismo científico no Brasil. E nós não vemos das partes que deveriam tentar impedir isso uma ação contrária, pelo oposto, eles fortalecem. Ou vocês se lembram ou não se lembram aí do filho do presidente nos Estados Unidos, numa região fria, questionando que aquecimento global é esse. Enfim, em quem estamos de fato fundamentando o nosso conhecimento científico. E aí passamos, olha só, nós vivemos hoje o absurdo de estarmos no meio de uma pandemia, no dia que nós gravamos esse vídeo, quase 30 mil mortos e sem um técnico como ministro da Saúde. Isso extrapola o absurdo e as pessoas não compreendem. Para completar,
inclusive acusações sobre a figura do executivo de que tentou alterar a bula da cloroquina. E aqui eu não estou dizendo que dela não se pode tirar um remédio, que dela não se pode tirar algum proveito. Estou dizendo que não há comprovação científica e a gente não pode tratar, a gente não pode direcionar isso para a sociedade como uma esperança falsa, fútil. É necessário responsabilidade, é necessário olhar para o mundo, é necessário olhar para quem está dando certo. Os países que fizeram troça do coronavírus estão sofrendo profundamente. Nós estamos também, sem chegar ainda, segundo alguns estudiosos, no pico da doença. Essa incompetência intelectual e científica dos membros do governo, ela é muito danosa. E tudo isso justificando que está sendo exagerado porque a economia vai ruir. A crise econômica ela aconteceria de qualquer forma diante da pandemia, mas é uma estratégia muito suja ficar atacando as medidas protetivas ou de prevenção ao coronavírus e lá na frente dizer: tá vendo? Se não fosse as medidas exageradas, a gente estaria melhor. Não, é assumir. Um chefe de Estado tem que assumir. Ele precisa tomar as rédeas e ter ações de fato efetivas contra o problema. E nós não conseguimos vislumbrar isso por parte do governo. O que a gente vai passar a observar a partir de agora é uma interiorização da doença. Então as pessoas precisam de consciência. Nós temos regiões do Brasil que há uma carência de informação, de instrução e precisa então de informação científica, de cuidados técnicos. Senão o colapso vai ser ainda maior. E estamos nas mãos, infelizmente, de pessoas que parecem, e aí eu estou sendo gentil, irresponsáveis. Se a ciência não vai em direção do interesse do presidente, o caso é sair. Tem sido basicamente isso. E de nós espera-se um comportamento adequado aos interesses da classe que ele representa. Isso não é um argumento comunista nem nada disso, mas a gente tem que sair desse mundo que acha, por exemplo, que o aquecimento global é uma conspiração marxista. A gente pode ter um pouquinho mais de autonomia e parar de reproduzir, feito papagaios, aquilo que uma horda ultraconservadora reproduz de maneira muito superficial nas redes sociais. E você pode perguntar: você acredita então que a ignorância da população, ignorância é o terreno fértil para o negacionismo no Brasil? Eu não vou para o lado da ignorância, eu vou para o lado de que nós deixamos a coisa chegar em tal ponto em que há um desinteresse pela verdade. As pessoas se acovardaram diante da verdade. Então temos que resgatar esse interesse. E se eu não tenho confiança nos órgãos responsáveis, nos órgãos públicos, vamos dizer assim, o que também é uma forma de uma constatação triste, que comece por mim, que comece pelo meu gesto de não divulgar fake news, de não propagar coisas danosas e de estimular na minha família, entre os meus amigos, no meu debate público, em qualquer coisa, que as pessoas busquem conhecimentos comprovados e que, na dúvida, pesquisem antes de disseminar. É um elemento básico. As coisas não estão boas, nós não estamos bem, eu já falei isso diante do atual cenário. Mas vamos trabalhar para melhorar, para não deixar piorar a situação e para que possamos sair dessa com um conhecimento mais fundamentado em elementos que podem ser comprovados. Beleza, galera? Sigam aqui. Beijo para todos.